Olha, escolher um tênis para maratona não é uma tarefa assim de uma hora para outra. Eu tenho, para mim, um critério que é extremamente pessoal. Tem gente que pode mirar num tênis que prometa máxima performance. Quem sabe baixar o seu tempo na maratona, ajudar você nessa missão. Tem gente como eu que prioriza sempre o conforto acima de qualquer coisa. Importante falar que placa de carbono, que está tão em evidência ultimamente, nunca foi um ponto assim fundamental na minha escolha. Basta dizer que lá em 2022, quando eu corri para o Breaking 2, eu escolhi um tênis sem placa de carbono e tinha um monte de placa de carbono no armário. Bom, e no momento que você está vendo esse vídeo, se você está vendo assim que ele saiu, no domingo às 8 horas da manhã, que é quando eu vou programar ele, eu tô na pista correndo com esse cara aqui, ó, New Balance Full Cell Rebel V4. Você acha que é só um tênis bonito? É mais do que isso. É um tênis super confortável e ultra leve. Só que tem uma coisa nesse cara que eu preciso que você saiba antes que você opte por comprar. Eu precisei trocar esse cara por conta disso. Então, depois da vinheta, eu te conto. Esse é o cara que está na volta da maratona nos meus pés. Nesse momento, em Porto Alegre. Vou falar para vocês as minhas percepções e por que eu escolhi este cara aqui, tá? Daqui a pouco eu já falo o que me forçou a trocar o par de tênis que inicialmente a New Balance mandou para mim, tá? Mas vamos pensar um pouco no que me levou a escolher esse cara aqui. Como eu disse para vocês, sempre eu priorizo conforto nas minhas escolhas de tênis de maratona, certo? Eu usei alguns tênis com placa de carbono que eu estava gostando muito, eu usei vários nos longos e tal, treinos de tiro e tal, mas eu estava procurando um tênis da New Balance para correr essa prova. Afinal, é uma prova da New Balance, faz todo sentido que eu corra de New Balance, né? Para prestigiar a marca, a prova, enfim, tudo isso aí. Por mais que eu não esteja indo correr a prova pela New Balance, tá? Eu fui convidado, o canal foi levado pelo organizador da prova. E não teria problema eu usar uma outra marca, mas eu achei de bom tom, já que é uma marca que eu gosto bastante. Olha, as minhas maiores conquistas foram de New Balance no pé. A Conrads foi de New Balance More. O 100K do Frio foi de New Balance More. Então, eu tenho uma história com a marca de gostar muito da marca. E daí, na grade da New Balance, eu comecei a olhar o que tinha disponível no momento. Tem o 1080, que eu conheço bem, um tênis de amortecimento, que poderia me atender nessa parte. Mas quando eu vi o Rebel V4, eu confesso que assim, eu paguei um pau no tênis da beleza. Pode ser o critério mais vazio e dispensável na escolha de um tênis. Mas eu falei, cara, que tênis bonito pra porra, velho. Que negócio bonito. E daí eu falei, aí eu comecei a ver as características dele, ler a respeito, e vi que era um tênis muito, muito leve. Ponto para ele. E era um tênis com a forma larga. Daqui a pouco eu mostro ele de perto. Ele é largo aqui, ele é largo aqui. Olha o tamanho da área de contato desse cara com o chão. Ele é um tênis que quando eu corro, meu pé não cai para dentro, de tão estável e largo que ele é. Então essas características muito me empetecem num tênis e eu fiquei propenso a ele. Só que daí tinha um que é muito parecido com ele e ainda teria aquele plus a mais, como diria o poeta, que é o Elite V4, que lembra muito o Rebel V4, porém ainda tem a placa de carbono. Só que tem um probleminha. O Rebel, o Elite V4, ele tá, no meu tamanho, ele tá completamente esgotado no Brasil. E nem mesmo a New Balance consegue esse tênis de uma hora para outra. Tem que importar, ele zerou. É um sucesso de vendas. E daí, entre todos os produtos da New Balance, entre toda a grade, entre as coisas que eu conhecia, que eu já havia testado, e aquelas que eu ainda não havia testado, eu falei, cara, é o Rebel. Eu já usei ele quando eu corri em Nova York pela New Balance.
Ah, tem mais esse episódio meu com a New Balance. Nova York, eu corri. Eu não lembro se pra prova eu fui com o Rebel e daí. Mas o Rebel era um dos dois que eu fiquei intercalando na preparação. Não lembro se no dia foi ele ou foi. Ai, caramba, Propel? Não sei, outro tênis da New Balance, mas o Rebel era um deles. Em outra geração, que eu não lembro o número agora. Exatamente em 2019, não é isso? E daí, eu pedi esse cara, a New Balance mandou, e quando eu pus nos pés era tudo o que eu procurava. A leveza dele é simplesmente absurda, e eu já te falo, esse cara é no tamanho 44, maior do que o 43 que eu costumo usar, e ele está pesando 240 gramas na minha balancinha. É muito leve para uma barca desse tamanho. O tênis é incrivelmente leve, e isso eu adoro. Somado a isso, eu vou mostrar um pouquinho de perto para falar das outras características e já volto para falar da questão que me fez trocar ele, finalmente. Meu, que tênis maravilhoso, hein? Nossa senhora, tem hora que os desenvolvedores de calçados assim, eles devem parar e devem, olha, falar pra você, viu, mas nem o pai da Gisele Bündchen capricha tanto, tem hora. Que tênis bonito, olha essas reentrâncias aqui, ó, tudo geométrico aqui na entressola. Bom, o cabedal aqui, ó, eles deram um nome, é o Phantom Fit, tá? É um cabedal bem respirável, uma telinha, ela é translúcida aqui, ó, tá? Ó, se você ver, tá? Embora seja uma trama bem fechada, eu senti o tênis fresco, treinei em dias de sol, fiz longão com sol quente, e é uma malha aqui bem fresca, tá bom? A amarração aqui, ó, tem esses passadores aqui, um monte de furo, mais o furo extra, certo? A língua é curiosa aqui, ó, porque além dela ser grudada, ó, tá vendo? Ela parece um material, parece um neoprene. É um material bem fechadinho, uma grossura aqui bem legal, uma espessura dela, bem na medida mesmo. Eu gosto de línguas fininhas assim. A palmilha é toda furadinha, então dá uma sensação, não dá aquela queimação nos pés nem nada, muito conforto, térmico, por assim dizer. O colar do tênis aqui também na medida, a quantidade de espuma, certo? Porque esse tênis ele quer ser leve, né? Então não dá para carregar demais nos enchimentos, mas não perde nada em conforto. O cadarço é chatinho, amarra muito bem, um nozinho e tá de boas. Aqui a logomarca menor, aqui arregaçante na lateral, muito, muito bonito. Aqui, ó, tem um suporte que vem até aqui dentro, tá vendo? Deve ter uma peça plástica aqui dentro. Gente, tá um barulhão, agora é a hora que eu torço pro meu microfoninho fazer a boa para nós, hein? Fazer a boa para Jesus ver, porque tá um barulho terrível a obra aqui do lado. Vamos torcer para ele funcionar certinho, certo? A entressola aqui é o Full Cell, que é um composto de entressola que a New Balance já vinha usando, mas nesse cara aqui ele usa 20% de PIBA, que é aquela espuma mais responsiva e leve que existe. Todos os super tênis estão metendo nas suas entressolas aí, melhor composto que existe atualmente. Aqui ele tem essa rabeirinha aqui, ó, que eu imagino que tem alguma coisa a ver com estabilidade. Numa era em que muitos tênis estão tirando o calcanhar, esse aqui tem até um pouquinho sobrando. Mas o curioso é que mesmo esses novos materiais de entressola são tão leves que mesmo sendo um tênis parrudo, com essa baita largura de solado aqui, ó, é um tênis incrivelmente leve, né? Então é fantástico. Cobertura de borracha em tudo que você pode querer. No calcanhar, só tem aqui, ó, que é direto em contato com o chão, mas não faz a menor diferença, porque você está protegido no calcanhar, você está protegido no meio, você está protegido nas pontas, esse tênis vai durar uma eternidade, certo? E total estabilidade, maravilhoso, porque ele é largo, o pé não cai para dentro, o pé não cai para fora, isso aqui é para pronadores, para supinadores, para pisada neutra, é para Deus e todo mundo, é fantástico, solas largas que aumentam o contato com o chão. Ah, e os tênis estão cada vez estreitando mais essa parte de trás. Eu acho fantástico quando um tênis não tem medo de ser estável. Ai, maravilhoso, demais. Agora eu vou inverter para mostrar a flexibilidade deles para vocês, que é enorme. A flexibilidade dele é total, ó. Olha isso, olha isso. Só que como ele tem bastante material de entressola aqui, ele vai acabar dobrando na prática, na corrida, aqui, ó, a parte frontal, certo? Então quem gosta de um pouco mais de suporte, ele dá, porque a quantidade de espuma de entressola aqui é bastante grande. E o drop desse cara aqui é drop 6.
né? Porque eu desnível da parte de trás para a parte da frente. Então, embora a altura dele seja alta, ele é muito estável e a inclinação dele é bem baixinha, drop 6, bem legal. Tá, mas daí eu tenho que falar para vocês o que me levou a trocar. Foi o quê? Eu pedi o tamanho 43 para New Balance. E quando, embora ele seja super largo a forma, movimenta bem os dedos e tal, ele é um tênis que não é grande no comprimento. E o meu dedo ficou incrivelmente rente aqui na frente, roçando aqui na frente, que é uma parte aqui que só tem esse reforço, não é uma biqueira, mas ficou roçando de uma maneira que eu conheço. É perigosa, vai machucar, certo? E aquele primeiro treino que eu fiz no Parque Vila Lobos, que eu tive o piriri, os meus dedos terminaram vermelhinhos na ponta. E eu vi que foi um treino de 23. Possivelmente, se a maratona fosse naquele dia, ia me causar um problema de assadura na ponta dos dedos. E daí, eu pedi para a New Balance para trocar por um 44, e daí ficou uma uva. Ele aumentou cerca de 10 gramas do tamanho 43 para o 44, foi um aumento de peso ínfimo, só que os meus dedos ficaram confortáveis, tem um respiro aqui na frente, e ele continuou largo na medida perfeita. A minha percepção de corrida com esse cara, ele embora ele seja um tênis incrivelmente versátil, porque ele é leve, então ele te permite fazer treinos de tiro ou rodagens longas, como essa que eu estou fazendo hoje, eu senti ele, essa entressola que tem 20% de PIBA, que é um material super responsivo, o composto hoje que a gente tem no mercado mais leve e responsivo em matéria de espuma de entressola, mas eu senti ele muito mais como um tênis perfeito em amortecimento do que devolver em resposta. Eu acho que ele é um tênis hiper competente em amortecimento, mas ele não responde tanto quanto você pode imaginar. Então, aquele efeito pogobol assim de espuma de entressola, ele tem menos do que eu esperava, porém ele me deu o conforto que eu esperava. Só que daí, somado essa falta de resposta, talvez essa resposta aquém do que eu esperava, mas daí, como ele é extremamente leve, ele não é um tênis que você tem aquela percepção de ficar grudado no chão. Então, você consegue ter uma transição de passada com bastante fluência, porque ele é muito levinho, você troca rápido assim com o chão, tá? Mas ele é um tênis de incrível amortecimento, mas ele serve sim para, como ele é muito leve, ele serve para tudo. É um tênis que você pode ter só ele, que você vai cumprir toda a sua grade de treinos, dos treinos mais intensos, dos fartleks, dos tiros, até as rodagens longas de final de semana. Só um tênis, esse cara segura o rojão da planilha inteira. Então é isso, amiguinhos, amiguinhas. Me fala aí o que vocês acharam do Rebel V4. Muita gente comprou, esse tênis está sucesso de vendas, assim como o Elite V4, né? Mas me fala aí nos comentários o que você acha desse cara, o que você compraria, tá na tua lista, você já comprou? Coloque nos comentários que este canal é um fórum dos corredores onde nenhuma opinião é dispensada, beleza? Ficamos assim, desejem sorte, daqui a pouquinho termina a maratona. Beijo nas crianças, Jesus no coração, é nóis!